usar as mentes criativas da empresa para a melhoria do produto. E quando eu falo mente criativa, para fazer um wrap-up aí de toda a nossa conversa, é tu pegar pessoas de áreas diversas. Por exemplo, a gente precisa melhorar tal produto. A gente vai pegar o fulano que trabalha na área, o produto é um podcast de suinocultura. Não, tá aqui, ó, o host, o fundador tá aqui. Bom, vamos pegar uma pessoa de outra área, e a gente tenta melhorar o produto. Acho que essa é a maneira que mais funciona, assim, é tu pegar, não melhorar só tu, né, e escutar as pessoas, porque voltando lá para o início da nossa conversa, a criatividade, ela nada mais é do que um acumulado de experiências diferentes que tu teve. E muitas dessas experiências tu escutou pessoas que não eram da tua área. Por isso que tu se tornou criativo. Então, acho que é mais ou menos isso. Fala, galera! Bem-vindos a mais um episódio do Jogo dos Negócios, onde hoje eu vou entrevistar uma das mentes mais brilhantes aí que eu conheço, o Dr. Jamil Facin, meu sócio aí na Academia Suína e amigo aí de mais de uma década. Jamil, obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço, Márcio. Obrigado por me chamar de mente brilhante. Fico lisonjeado. Elogio não se discute, né? Então eu te agradeço. Um prazer conversar aqui contigo. Como tu falou aí, a gente tem uma relação de anos, né? E aprendi muito contigo também. Vai ser legal a gente bater um papo. Eu não ia falar que tu não joga também uns joguinhos aí de videogame, uns Counter-Strike e tal, mas isso aí deixa pra lá. Mas vamos lá então, Jamil. Pro pessoal que não te conhece, quiser dar um resumo da tua jornada aí antes de entrar na... Claro. Me chamo Jamil Facin, sou do interior do Rio Grande do Sul, da Serra, de Nova Prata. Me fiz sou veterinário pela Federal do Rio Grande do Sul. Trabalhei 4 anos a campo com produtores de suínos na Brasil Foods, BRF. Depois fiz mestrado, doutorado e no final do doutorado, a convite teu, participei da sociedade da Academia Suína. A gente já tinha negócios anteriores através do Suinocast, né, o primeiro podcast da suinocultura brasileira, criado por ti, e eu acabei ajudando logo a partir do 3º episódio. Hoje são mais de 200 episódios, mas a parte de edição, por ter uma certa experiência com edição de áudio, então já de certa forma trabalhávamos juntos, áreas parecidas, mas negócios paralelos. Finalizando o doutorado, fiquei bastante tempo focado em desenvolver as empresas que a gente acabou criando, os braços delas. Da parte do Brasil, Academia Suína, Suinocast, Swine Talks. E recentemente, há 1 ano e meio, recebi um convite de fazer um período de pós-doutoramento na Kansas State University, aqui em Manhattan, no Kansas, na área que eu atuo, né, na minha área profissional, produção de suínos, mas paralelamente eu sigo como sócio da parte do braço Brasil da Wise Genetics, né, onde compreende toda a parte de produção de conteúdo, podcast. E hoje sirvo nesse cargo que eu tenho, não diria que é um cargo, né, mas na minha parte na sociedade eu tento trazer um pouco dessa minha vivência de produção, da minha veia da pesquisa, e também utilizar um pouco da minha experiência em comunicação, como muitos anos fui host do podcast, tentar trazer isso para a equipe e agregar valor como um todo para a empresa, seja na parte de conteúdo, na parte de vendas, relacionamento, produto, enfim. Muito bom, muito bom. E Jamil, já te falei, né, mas tu é uma das pessoas mais criativas que eu conheço. Então, assim, compartilha para nós aí alguns tabus ou pensamentos e princípios nessa área aí de criatividade. Interessante. Eu realmente, tu já me falou isso, e eu não sei se eu sou uma das pessoas mais criativas, e isso acho que tem um pouco a ver com a pessoa criativa. Acho que a pessoa criativa, ela tem na sua essência, né, não é uma coisa que se cria, que se aprende, a curiosidade. É difícil tu aprender a ser curioso. Não existe um MBA para curiosidade, não existe uma disciplina de curiosidade. E isso vem da tua formação lá quando tu começou a caminhar, a engatinhar, a pedir comida, a chorar.
A veia da curiosidade sempre foi uma coisa muito forte em mim, assim. E a curiosidade, eu acho que ela se expressa de diferentes maneiras, né? Seja fazendo perguntas, seja tentando olhar o que todo mundo não está olhando. Por exemplo, uma foto, que uma mulher esse cartaz aqui atrás de mim, não dá para ver todo ele, mas tem várias coisas escritas, tem uma foto central, é tentar olhar o que está atrás daquela foto central, tentar olhar o macro, como qual que é a função desse cartaz, mas tentar olhar, se apegar aos detalhes. Eu sou uma pessoa bem detalhista, acho que por ser da área de pesquisa, a gente, de certa forma, fica um pouco mais detalhista e, de certa forma, relacionado à curiosidade. Mas eu acho que a curiosidade, sendo base da criatividade, ela é importante no sentido... Eu diria que ela é importante essencialmente se ela transformar essa criação, essa observação diferente em alguma coisa, né? Em um resultado, em um produto, em uma ação, né? A gente ouve diversos jargões aí de que como é que é a inovação não é nada sem ação, né? Então a gente precisa botar o plano rodar, não só ter o plano. Eu acho que a criatividade, a gente tem diversas maneiras de utilizá-la, né? Eu acho que, independente se a tua área é uma área muito mais técnica, muito mais científica, tu sair um pouco desse quadrado, de certa forma tu vai ser visto como criativo nesse teu meio. Então tem esse ponto também, né? Depende do meio que tu estás. Por exemplo, a minha área hoje, ela é uma área, está dentro do agronegócio, que o agronegócio ele sempre foi uma das atividades mais antigas da humanidade. Então ela é, por si só, uma atividade, de certa forma, com uma visão um pouco mais conservadora, né? A produção de alimentos. E tu ter um olhar diferente dentro de uma área um pouco mais conservadora te faz, de certa forma, ser um highlight, assim, de se destacar um pouco mais, porque, por exemplo, eu vou te dizer, se tu trabalhar numa área, por exemplo, publicidade e propaganda, é mais difícil ser criativo numa área onde é reconhecidamente cheia de pessoas criativas, pensamento fora da caixa. Então, acho que depende muito do meio que tu estás. Mas até um comentário interessante, há uns anos atrás eu comecei a tentar estudar um pouco criatividade, estudar e entender, né? Daí a primeira coisa que eu fiz foi colocar lá no tedtalks.com, ted.com, se tinha algum talk de criatividade, e realmente tinha. E é interessante porque eles comentam muito isso, de que não... é difícil tu se preparar para ser criativo. É mais comum os teus hábitos te deixarem uma pessoa mais criativa, mas não é um hábito que tu cultiva tão facilmente. E eles traziam o exemplo do Einstein, que, puxa, eu não conheci o Einstein, mas com certeza ele deve ter sido uma pessoa muito criativa, né? Uma das essências da criatividade do Einstein era ele trabalhar em projetos completamente diferentes um do outro ao mesmo tempo, mas óbvio, não, por exemplo, não vou dizer assim, a gente vai ter que na tela do computador aqui dividir a tela em dois e trabalhar ao mesmo tempo, mas tu trabalhar em projetos, por exemplo, hoje, essa semana, segunda, terça e quarta eu vou focar nesse projeto, ou no turno da manhã eu vou focar nesse projeto, no turno da tarde no outro, porque a criatividade nada mais é que aplicar uma ideia de um outro meio num meio que ainda não conhece essa ideia. Por exemplo, quando a gente criou o Swine Talks, a gente criou um evento online para a comunidade da suinocultura com o appeal, né, o approach de trazer a experiência TED Talks para o público da suinocultura. É criativo? Com certeza. A suinocultura sempre teve muitos congressos presenciais de altíssima qualidade técnica e a gente trouxe a pegada do TED Talks, seja como era feita a palestra desse evento, como eram os slides, se tivesse slides da apresentação, ou a duração dessa apresentação, todo o approach que a gente fez antes com o palestrante para deixar eles pensando que ele não vai apresentar um gráfico ou uma tabela com valor de P, com vários números aí, com curvas e muitos gráficos muito científicos, e sim ele ia trazer realmente a essência do TED Talks para o público da suinocultura. Perfeito, foi muito legal, o público amou, mas aí que eu falo, né? Aquela questão de trazer uma coisa de um meio e colocar em outro meio que não conhecia essa coisa. Se a gente fizesse essa mesma ação, de novo, vou citar o exemplo, uma área, por exemplo, que tem mais pessoas que trabalham com branding,
produtos de machine learning ou outras, ou inteligência artificial, talvez esse congresso não fosse tão inovador nessa área. Então, acho que tem de tu... E claro, então eu não estou querendo tirar o mérito de quem é criativo, porque a pessoa criativa num meio mais conservador, é difícil de tu achar pessoas assim, porque a gente foi criado com essa visão de a gente quer produzir de uma maneira correta, então usar todos os métodos que já estão descritos, a gente faz muita pesquisa, publica muito artigo, para publicar artigo tem que seguir normas de revistas. Como é que tu sai desse quadrado e pensa diferente? Eu acho que é um pouco disso. E voltando ali para a história do Einstein, é muito isso. Eu acho que o que me deixou criativo, Márcio, o que me deixou como uma mente diferente, foram as minhas experiências diferentes. Fazendo um link com equipes, eu digo que as equipes que mais resolvem problemas são as equipes que têm mais diversidade. E diversidade de pensamento. Obviamente que a diversidade de pensamento ela vai estar muito relacionada com algumas características. Por exemplo, uma pessoa de uma área que não é relacionada à suinocultura, por exemplo, no exemplo do Suinocast, podcast de suinocultura. Essa pessoa que não é da produção de suínos, ela vai trazer insights da área dela. Então, por isso que uma equipe mais diversificada resolve mais problemas e cria coisas diferentes. A mesma coisa que eu diria que é um pouco da minha formação. Eu sou uma pessoa muito eclética. Eu consumo muitas coisas diferentes e na minha formação eu trabalhei, quando eu era mais novo, eu trabalhei como office boy, trabalhei numa rádio, tive minha fase de gostar de rodeio, então ia para rodeio, gostava de andar a cavalo, e daí tu vai fazendo uma reflexão e tu começa a pensar que as ideias que tu tem um pouquinho de cada da tua trajetória, tem um pouquinho de cada das suas experiências. Quando nós criamos o Swine Talks, tanto tu quanto eu adorávamos olhar vídeos do TED Talks. O que fizemos? Por que a gente não dá essa experiência especificamente para notar? Então, acho que é um pouco de tu conectar a diversidade da tua experiência conectada em procurar soluções, em criar coisas diferentes. Perfeito. E vários insights, né? E algumas coisas que eu pensei aqui, né, depois do que tu falou, foi a famosa frase aquela, né? Como é que se fala? Nada se cria, tudo se copia, que tem, vamos lá, tem um aspecto pejorativo e eu diria que até certo ponto ali eu concordo. Só que, vamos lá, se tu não levar isso ao pé da letra, quer dizer que tu tá pegando várias dessas coisinhas que passaram na vida para criar algo depois, né? E aí alguns outros comentários, por exemplo, no mundo corporativo, às vezes, como é que eu vou te explicar? A galera, ninguém quer magoar ninguém, né? Então, o que acontece? Às vezes as decisões são feitas por um comitê ali pelo consenso. Só que uma decisão ou uma ideia de marketing, uma campanha de marketing que é inovadora e tal, quando tu traz para o consenso da equipe, às vezes, como é que eu vou te explicar? Tu teve uma ideia fenomenal de inovação e depois que passou pela equipe executiva, aquela ideia broxou a ideia, tipo, virou um negócio sem sal, tá ligado? Por causa do consenso da equipe, tá ligado? Uma ideia que era legendária virou não legendária por causa que um monte de gente deu opiniões e ninguém quis contrariar ninguém, né? Sim, e tu sabe que isso é um ponto bem interessante esse que tu tocou, Márcio, porque quando tu vai analisar dados aí de como que está o perfil das pessoas, o perfil, por exemplo, das empresas mais buscadas pelo profissional do futuro, e muito tem isso, essa autonomia. Quanta autonomia a tua empresa dá? Porque tem muito isso. A gente poderia falar de cultura aqui nesse ponto de criatividade. Algumas empresas têm tem um perfil de não dar tanta brecha para a pessoa criar uma coisa que é um pouco fora da caixa. Porque justamente por essa questão, esse consenso de não magoar ninguém, seguir fazendo o que está dando certo. Então, é arriscado. Ser criativo é arriscado. Aplicar um plano criativo é arriscado. Porque se não estava sendo visto pelas outras pessoas, bom, primeiro ponto, ele não é óbvio. Segundo ponto, pode magoar, entre aspas, algumas pessoas que têm uma visão um pouco mais conservadora, uma visão mais do tradicional. Então isso
Só que uma coisa é certa, a ideia criativa, o diferente, ele causa, né? Ele causa, às vezes pelo bem, às vezes pelo mal. Obviamente que em campanhas de marketing tem vários casos recentes de campanhas de marketing que trouxeram uma conotação negativa para a campanha e depois para a empresa, por às vezes querer ter aquele aspecto que também é um termo pejorativo, o lacrador, né? O aspecto de lacrar, né? Existem maneiras, né? Tu pode simplesmente lacrar dando um tapa de luva, ou tu pode lacrar sendo extremamente agressivo, atacando algumas pessoas que podem se sentir ofendidas por uma campanha de marketing, por exemplo. Então, acho que é um ponto interessante, né? E essa autonomia cada vez mais tem sido importante na tomada de decisão do funcionário que vai escolher entre a empresa A e B. Eu quero ser livre para poder criar e usar e exercitar a minha criatividade. Isso é um ponto importante para as empresas e para os profissionais do futuro. Bem legal. E o lacrador também tem uma conotação pejorativa na média, né? Mas é aquela história, se tu faz uma campanha de marketing, vamos usar esse contexto, mais lacradora, tem as que dão certo e tem as que não dão. Quando não dão, às vezes complica, e as que dão certo são boas demais. E uma coisa que eu aprendi ontem num podcast é que um dos principais conceitos do marketing, aí, linkando com criatividade, tu atrai as pessoas que tu quer atrair ou seja, isso aí é ok, todo mundo tenta fazer. Mas o que pouca gente faz é repelir as pessoas que não é teu core. Quando tu faz isso, por exemplo, você falar, cara, bom, nosso produto aqui é para a pessoa A, B, C, mas se tu é a pessoa D, E, F, não é para ti. E pouca gente faz. Enfim, saindo um pouquinho da criatividade aqui, mas trazendo um pouquinho mais de posicionamento também. Jamil, trazendo um pouquinho mais para a área de pessoas, que tem sido o teu aprendizado aí nos últimos anos, né, nessa área? Sabe, Márcio, que tive a oportunidade de liderar algumas pessoas na época da Suinocat, Academia Suína, Swine Talks, onde eu era mais 100% operação, vendas também, trabalhei um tempo, e eu vejo que cada vez mais a gente fala, né, e a nossa empresa trabalha muito isso, a gente ouve falar, e cada vez mais popular a questão das personalidades, né, teste de personalidade. Tem gente que julga muito negativo o teste, tu quer colocar todo mundo numa caixinha. Na verdade, é como tu falou, né? Tu aprendeu num podcast ontem. Tudo depende do aprendizado que tu tira daquilo, né? Vou dar um exemplo. Se a gente faz um teste de personalidade e identifica pessoas por cores, por nomes, por códigos, whatever. O que eu quero dizer com isso? A gente pode tirar um aprendizado daí que existe na maioria dos testes de personalidade, as fraquezas de cada uma das cores, códigos, nomes. E como que tu se comunica, como tu te comunica com cada uma dessas diferentes personalidades. Eu acho que esse é um ponto-chave, que quando tu vira essa chave de que, eu acho que talvez eu possa melhorar a minha comunicação com essa categoria de pessoas, porque a minha característica ela tem dificuldade em se comunicar com essa categoria de pessoas, porque eu me comunico assim, assado, em vez de eu ter que fazer assado, assim, talvez vários assins até o assado. Então, assim, eu acho que isso foi uma das coisas que eu aprendi e eu tenho aplicado muito. Hoje eu trabalho na posição que eu tenho na universidade, eu acabo mentorando alguns alunos e hoje nós temos 15 alunos de pós-graduação e a gente tem um treinamento de personalidade e, assim, é muito interessante tu perceber como para algumas pessoas tu responder a primeira mensagem do dia como bom dia, tudo bem, e tu, é muito importante. E para outras pessoas tu responder sim, pode enviar o e-mail. É muito importante também. Tipo assim, existem pessoas que precisam dessa mensagem. Não é que elas precisam, mas é que se tu não enviar, tu gera um espinho pequeníssimo que entra na pele dessa pessoa ali naquele dia que, sempre que eu vou conversar com o Jamil é um pouco... Eu não sei se ele tá brabo comigo ou se ele tá seco, e às vezes é o jeito do Jamil, mas eu acho que vai do gestor, e isso eu acho que isso é meio que chave, eu tenho certeza, isso é chave para a cultura das empresas, porque se um gestor ele tá preocupado em como que ele melhora
não em aprender mais sobre business, em desenvolver novos produtos, novas estratégias de business, mas como ele melhora como pessoa para receber melhor as pessoas que têm uma personalidade diferente da dele. Eu acho que isso é um ponto importante e eu acho que eu aprendi bastante isso com o tempo, porque a gente sabe, geralmente o empreendedor, na sua média, a persona do empreendedor é uma pessoa muito direta, muito ação, vamos botar em prática, não deu certo, a gente ajusta e segue e vamos botar em prática. Só que às vezes esse movimento, para algumas pessoas, é um movimento, não diria, vamos dizer assim, psicologicamente agressivo, apesar de não ser agressivo, mas para uma pessoa que tem um pace um pouco mais devagar, um pace um pouco mais soft, às vezes a introdução da mensagem, o bom dia, como é que tá, como é que foi teu fim de semana, independentemente de o que a pessoa vai responder, já meio que alivia um pouco uma tensão que essa pessoa teria quando ela fosse conversar contigo, sabendo que tu é uma pessoa mais seca, mais direta. Eu acho que esse é 1%, né, dessa questão de pessoas. Mas eu diria que assim, e isso é uma outra frase conhecida, não sei exatamente a frase perfeita, mas uma coisa que eu concordo 110% é que a cultura das empresas ela é o comportamento dos gestores. E aqui vale um comentário, porque às vezes aquele ponto de intenção e comportamento. A gente é 100% julgado pelo nosso comportamento. Às vezes as pessoas elas falam, não, eu faço isso, eu quero fazer aquilo, eu vou fazer não sei o quê, deixa que eu faço isso. Tudo isso que eu comentei agora são intenções. Mas o teu comportamento é o que as pessoas vão ver e vão ou se inspirar ou elas vão te julgar, aqui sem falar que julgar é uma coisa positiva ou negativa, elas vão analisar o teu comportamento e elas vão entender, não, eu quero ser igual a essa pessoa. Não, eu acho que ele faz um ótimo trabalho. Ele demora demais, ele procrastina. É o comportamento. E eu acho que é o comportamento dos gestores que dita muito como a empresa se sente. Eu acho que como a empresa se sente tem muito a ver com a cultura dessa empresa. Então, como pessoas, mas eu acho que é isso, assim, sabe? É entender um pouco mais. E isso vai um pouco de uma característica chamada individualização, que é uma característica, é a minha característica top 1 daquele teste Strength Finder, que é óbvio, isso aqui vale uma ressalva, né? A gente não quer nunca pessoas todas iguais. Eu quero formar uma equipe de pessoas criativas, individualizadoras, no sentido de tratar cada uma das pessoas de uma maneira específica. A gente precisa de diversidade. Tu é uma pessoa que tu tem um perfil ultra focado em ação, em resultado, em estratégia, em crescer um negócio. Assim como eu acho que é interessante ter pessoas que têm um perfil diferente para trazer esse mix perfeito para uma empresa. Eu acho que esse é um ponto interessante. Eu acho que, sem querer se vangloriar aqui, eu acho que a nossa empresa tem sucesso muito por causa disso, porque a gente tem um blend interessante de personalidades que é importante. Se a gente tivesse 100% das pessoas da empresa com mentalidade empreendedora, não ia dar certo. Assim como se a gente tivesse 100% com uma mentalidade de fazer das 8 da manhã às 5 da tarde e acabou e eu vou dormir e amanhã só às 8 da manhã de novo, também não ia dar certo. Então, acho que a gente identificar as pessoas ajuda muito na comunicação e fazer a roda dessa empresa girar para frente. Não, nossa, vários insights ali, por exemplo, uma empresa, às vezes tu vai ter que nem uma pessoa que é mais visionária ou mais autônoma, e às vezes tu vai ter pessoas que são mais detalhistas, por exemplo, tem pessoas, as mais autônomas, tu pode dar um projeto para essas pessoas. As que são menos autônomas, tu não pode, é mais difícil tu dar um projeto e virar as costas. Tu tem que estar dando de tarefas aos poucos, né? Então, como ele falou, concordo 100%, precisa todos os tipos de personalidade, é o que monta um time, né? Time de futebol, se tivesse 11 atacantes, não ia dar certo, né? Mesma lógica. E que mais, Jamil, que tu falou ali em pessoas, uma coisa que me vem à cabeça é a sigla LMA do inglês, que é Lead, Manage, Accountability, ou seja, o papel de um líder, né, é a liderança, a gestão
E o accountability, e quer dizer o quê? Ok, a gente acordou que ia fazer esse projeto, fez, não fez, ou acordou que ia fazer essa tarefa, foi feita, não foi feita, enfim. E é interessante às vezes que algumas personalidades não tem muito ali, na média, a capacidade de manter os outros accountable. O que isso quer dizer? De cobrar os outros. Cobrar não no mau sentido, mas no bom sentido. Pô, a gente acordou isso, né? Então tem que. Isso tem sido um aprendizado muito legal, eu diria, né? Total, total. E eu acho que isso é importante também, Márcio. Claro, para a empresa, né? Porque a gente quer cobrar e que as coisas sejam feitas, mas para a própria pessoa que está executando uma tarefa, porque aqui a gente está dando um exemplo. Putz, se essa pessoa não fez aquilo lá que eu cobrei, tá, mas pode ser que ela tenha feito, e se tu cobrar ela, deu certo aquilo lá que a gente aceitou, a gente combinou de fazer, deu certo. Pode ser que seja positivo para essa pessoa ser reconhecida porque ela fez aquela coisa, né? Reconhecida no sentido de que, não, show de bola, próxima tarefa. Mas se a gente cobra uma coisa e deixa essa coisa morrer, né? Ela vai dando um fade out assim, para aquela coisa morre. Às vezes o projeto morre, e eu acho que existem pessoas que gostam muito de um feedback, seja responder um e-mail obrigado, seja responder um e-mail beleza, de novo, né, são personalidades diferentes, mas a accountability eu acho que é muito importante para a empresa rodar, porque senão projetos morrem, criatividade morre. Criatividade morre no sentido de que o principal medo da mente criativa é ter um insight fabuloso naquele momento e esquecer. Então, a accountability ajuda a mente criativa a botar ação nesses projetos criativos também. Então, acho que tem muitos... Tá tudo linkado, né? Total, total. Uma outra área aí que a gente tinha rascunhado para conversar também, Jamil, é a área um pouco de vendas. Qual é a tua experiência nessa área até hoje? Assim? Eu acho... A gente tem muito uma visão um pouco, pelo menos na nossa área de produção de suínos, né, a gente tem uma visão às vezes é vendedor, né? E acredito que não seja só em suínos, seja em mundo inteiro, né? O vendedor bateu na minha porta, mandou e-mail, e eu não quero ser vendedor, sou da pesquisa, eu entendo de rodar estatística, fábrica de ração, mas existem alguns poréns, e eu acho que eu posso ser ousado e falar isso, mas acho que todo mundo deveria ter no seu currículo alguma experiência em vendas. Porque, diversas faculdades preparam pessoas para, vamos trazer para o nosso meio, para atender o produtor, atender a fábrica de ração, mas não prepara para vender. E quando eu falo vender, não é vender só um produto, é vender uma ideia. É vender através... E a prática de vender gera uma comunicação mais amistosa, uma comunicação mais soft, uma comunicação mais fluida. E eu acho que esse é um ponto falho em muitos cursos de graduação e pós-graduação, que é, beleza, tu fez isso, como é que tu vai comunicar? Como é que tu vai vender a tua ideia? Então, eu tive uma experiência como vendas, e foi muito grande. Eu trabalhei como vendas por 1 ano e meio no braço americano da Swine, né? O braço americano da suinocultura da Wisenetics. E não sou um native speaker. E outra, estava falando do Brasil, fuso diferente, muitas coisas diferentes, hábitos diferentes. Mas eu aprendi tanto nesse 1 ano e meio e que eu acho que eu realmente digo que é um aprendizado fantástico. E por outro lado, para as pessoas que são mais focadas em tomar decisões baseadas na sua remuneração, é a área que mais remunera. Performance. As pessoas às vezes são engraçadas, né? Porque o ser humano, né? O ser humano, ele quer, não, eu não quero trabalhar, não quero ficar até às 5 horas se eu terminei a minha tarefa até às 3. Terminei às 3. Putz, mas tu assinou um contrato que era até às 5, né? Se tu trabalhar em vendas, tu vai ser remunerado pelo que tu fizer. Então, assim, se tu prefere receber teu salário por vendas, por comissão, quanto mais tu trabalhar, mais tu ganha, vendas se encaixa bem legal nesse parâmetro. Vendas me deu muito networking, vendas me deu muito conhecer diferentes
perfis de pessoas. E entrando um pouco mais na venda, as melhores vendas que eu fiz, que trouxeram clientes gigantescos de marcas globais muito importantes e que me deram mais dinheiro, foram as conversas, as reuniões que eu tive, que a gente menos falou de vendas. Porque é aquele jargão, né? Pessoas compram de pessoas, né? A Wisenetics está vendendo para a empresa X. Não é a Wisenetics que está vendendo para a empresa X. É aquele vendedor da Wisenetics para aquele departamento de marketing, aquele líder do marketing da pessoa A. Então tem muito isso de tu... e eu acho que isso não é uma coisa falsa, sabe? Eu quero te conhecer, Márcio. Obrigado pelo teu tempo, assim, sinceramente. Eu sei que tu deve receber várias solicitações para marcar uma reunião, então eu te agradeço aí, tipo, a gente marcou meia hora, se a gente terminar antes, show de bola, se tu quiser contar um pouco da tua empresa, eu quero te conhecer, sinceramente. A gente sabe que a gente tem algumas soluções de marketing digital, tu conhece um pouco a nossa empresa, mas eu queria entender um pouco, tu acha que se a gente consegue trabalhar junto ou não consegue, super. E essas conversas, elas são sinceras ao ponto, na medida que o teu produto é bom. Essa é uma premissa importante. Se o teu produto é bom, saímos de uma raiz interessante. Porque se o produto não é bom, é muito mais difícil de vender, e aí tu vai precisar de uma habilidade muito maior de vendas do vendedor. Mas eu acho que a mensagem aqui é: vendas é comunicação. A gente não vende só produto, a gente vende a experiência. Por exemplo, tu vai pegar pessoas numa reunião, seja presencial ou online, que elas vão odiar se a tua internet está pipocando, está cortando tua voz. Putz, marquei 1 hora aqui com esse cara, a internet do cara, não consigo entender o que ele fala, tá travando a imagem. Então, assim, detalhes, essa é a criatividade. Eu, quando trabalhava nas vendas, internet acabo, porque eu sei que muitas pessoas podem ser detalhistas ao ponto de julgar que, nossa, o cara vem me vender numa chamada online, não tem nenhuma internet decente, quer me vender um produto digital. Então, esses detalhes da venda eu acho que são muito importantes. A chamada, como tu se comunica no sentido de deixar a pessoa à vontade. A pior coisa que tem numa reunião de vendas é tu falar, mostrar slide, produto, e as pessoas estão só assim, fazendo sim com a cabeça. Vocês podem me interromper a qualquer momento. Fiquem à vontade de fazer perguntas. Tem alguma pergunta? Não. Quando a pessoa não tem alguma pergunta, tu falhou. Não é a pessoa que falhou por não ter perguntas. É tudo realmente uma conversa para ter uma costura, né? Tu fala dali, eu falo daqui. A gente se comunica. Márcio, eu vi aqui. Daí tem toda aquela questão, né, de tu fazer o tema de casa, de visitar o LinkedIn da pessoa, de tu entender um pouquinho da pessoa. Acho que tudo isso faz parte da venda. A gente faz muito naquela de que, não, eu tenho que ter 1 hora de reunião com essa pessoa, eu tenho que dar meu máximo. Não, a venda já começou faz tempo. Não é naquela 1 hora. Tu conhece, você tem uma pessoa em comum no LinkedIn, você tem uma pessoa em comum no Instagram. Estratégia, tudo é estratégia. E eu acho que voltando lá no início, a experiência na venda ela é muito interessante para tu se desenvolver como uma pessoa vendedora de ideias, comunicadora no sentido de se comunicar com qualquer pessoa, na rua, da tua família. Acho que isso é chave. E também pode te dar mais dinheiro, se esse for o teu objetivo, e tu desenvolve um networking fabuloso, né? Isso é uma coisa muito... Networking hoje é ouro, né? Vale ouro, uma pessoa com um networking bom. Então, acho que esses são os pontos, Márcio. E um último ponto em vendas que eu aprendi também, não faz muito tempo, que é a pessoa da venda, não só na venda, as pessoas como um todo de uma empresa, quando tu vai entrevistar essa pessoa, tenha certeza de que ela é uma pessoa feliz. Que ela é uma pessoa que ela tem uma aurazinha aqui com uma cor positiva ao redor dela, não? Porque a coisa mais difícil de se fazer é tu ensinar uma pessoa a ser feliz, é tu ensinar uma pessoa a ser leve, é tu ensinar uma pessoa deu errado, amanhã a gente tenta de novo com outras estratégias. É difícil tu trazer essa leveza para uma pessoa que ela não tem isso nela, né? Então, trazendo pessoas felizes,
O resto é história, a gente treina essa pessoa, a gente ajuda ela no que precisar, treinamento. Então, acho que fazendo um link aí em pessoas, vendas e contratação, acho que tem muito a ver. A pessoa da venda, ela tem que ser uma pessoa que... Não é todo mundo que é carismático, mas ela tem que ser uma pessoa que ela não traz um desconforto para a pessoa que está do outro lado da tela ou do outro lado da mesa. Eu acho que é esse, e o sucesso da venda está muito relacionado desses primeiros minutos da conversa, como a pessoa se sentiu em conversar contigo. O produto é importante? Eu diria que é o mais importante. Eu acho que isso pode ser um ponto que a gente pode discutir agora, mas se tu quiser, é realmente isso. Acho que produto hoje em dia não, sempre, é chave. É um produto que, acho que, e tu tem muita experiência nisso, né, com desenvolvimento de novos produtos, né, Márcio? Não, essa do produto é interessante porque tem uma frase que fala, tu só vende, olha que interessante, só vende porque o teu marketing não é tão bom e tu só faz marketing porque o teu produto não é tão bom. Então, se tu pega um produto aí, usa a Tesla como exemplo, cara, os caras não fazem, eles gastam R$0 em marketing, o que é ridículo, né? É o boca a boca. E aí, alguns insights que tu trouxe aí, né? Acreditar no produto. A outra coisa, tu falasse nos primeiros minutos da conversa e o que vem em mente aí nesses primeiros minutos é, cara, se tu consegue que a pessoa dê uma risada nos primeiros minutos, tu já quebrou o gelo, né? Ou, que a gente falou, também conectar com a pessoa, por exemplo, pô, eu tô com o Jamil aqui na conversa, aí Jamil, pô, que legal ver o cartaz da K-State ali atrás, legal e tal. Tem um mapa aí também, deve gostar de viajar, né, Jamil? Perfeito. Eu acho que é isso, Marcos. Acho que como a gente falou no começo, pessoas compram de pessoas, né? As pessoas... e nada impede que, por exemplo, tu tá hoje vendendo para uma pessoa, daqui a um ano tu tá trabalhando com essa mesma pessoa. Então, as relações, 100% das negociações são feitas por relações humanas. Total, e nada mais é do que, às vezes eu tento explicar, né, o que é vendas para alguém que não, assim, para alguém que tem um pouco, que nem você falou, a maioria das pessoas na média tem um pouquinho de, como é que fala? Um pé atrás, talvez, com a área de vendas. Eu falo, cara, nada mais é do que saber conversar, na verdade. Porque tu não vai ficar querendo empurrar um negócio que não é nem para aquela pessoa, sabe? E se tu acredita no produto que nem tu falou, e tu tá tentando ajudar a pessoa, na real, porque tu acredita que vai ajudar a pessoa. Então, isso é legal, né? E o mais engraçado é que de vendas faz um link com as personalidades que a gente falou antes, né? Pô, se tu entrou numa conversa de vendas, nos primeiros minutos tu já vai observar se essa pessoa... E aí eu vou falar, né, galera? Tem 4 categorias de personalidade mais, assim, para trazer para um nível mais superficial, que é uma mais dominante, objetiva, direta, outra é analítica, a outra é amigável e a outra é extrovertida. É isso. Então, às vezes, em poucos minutos, tu já pegou, esse cara ou essa mulher, essa pessoa, eu acho que ela tá caindo mais nessa caixinha aqui, né? E, de novo, não é perfeita, mas pelo menos tu tem uma ideia e tu começa a entender o que é importante. Se a pessoa é super objetiva e parece estar super busy, tu vai ter que ser mais objetivo na conversa e tu vai às vezes tu tem 30 minutos marcado e tu vai falar, tipo, por exemplo, esse horário ainda é bom pra ti? Como é que tá? E aí tu já recebeu um sim, opa, já recebi o primeiro sim da conversa, o que é importante, né? Então, assim, e aí, o último passo das vendas ali na área de negociação, né? Ou antes da negociação mesmo, vendas em si, todo mundo é vendedor, né, Jamil? Alguns vão vender horas, outros todo mundo tem que vender ideias, seja num casamento, seja com os filhos, na hora do filho ir pra cama, negociar o horário do filho ir pra cama, é 8 da noite ou é 9, tu vai ter que negociar. Então, assim, que nem tu falou, né, eu também acho que todo mundo tinha que aprender sobre vendas. Uhum. Não, perfeito, exatamente, Marcelo. Acho que esses dias eu conversava com um amigo que foi comprar um carro aqui nos Estados Unidos. E é muito interessante quando ele me contou como foi a decisão dele. A decisão, ele basicamente tinha opções em 2 lojas de carro. Ele comprou na loja não, a pessoa me tratou muito bem, a pessoa me disse isso, me disse aquilo, me falou isso, me falou aquilo. Ou seja, ele comprou da pessoa. Ele não mencionou nem o carro que ele tinha comprado.
Ele mencionou o atendimento que ele teve. Então, é essa conexão, né? As pessoas compram de pessoas. Total. Jamil, alguma mensagem final aí antes da gente encerrar a conversa de hoje? Só tocando um pouco em produto, né, Márcio? Eu acho que esse é um ponto que para fechar bem a nossa conversa, tu mencionou, né? A Tesla quase não faz marketing porque o produto é muito bom. A Apple faz muito menos marketing do que outras empresas de celulares, por exemplo, de computadores. Então, eu acho que usar as mentes criativas da empresa para a melhoria do produto, e quando eu falo mente criativa, para fazer um wrap-up aí de toda a nossa conversa, é tu pegar pessoas de áreas diversas. Por exemplo, a gente precisa melhorar tal produto. A gente vai pegar o fulano que trabalha na área, o produto é um podcast de suinocultura. Não, tá aqui, ó, o host, o fundador, tá aqui. Bom, vamos pegar uma pessoa de outra área, e a gente tenta melhorar o produto. Acho que essa é a maneira que mais funciona, assim, tu pegar, não melhorar só tu, né, e escutar as pessoas, porque voltando lá para o início da nossa conversa, a criatividade ela nada mais é do que um acumulado de experiências diferentes que tu teve, e muitas dessas experiências tu escutou pessoas que não eram da tua área, por isso que tu te tornou criativo. Então acho que é mais ou menos isso, a diversidade da equipe, um produto que muito efetivo, um produto muito bom, vai fazer com que pessoas tenham facilidade em venderem, que o marketing se faça por si só. Então, acho que o core aí seria um produto com qualidade que ajuda as mentes criativas a desenvolverem soluções e melhorar esse produto, e também a equipe de vendas e as pessoas se sentirem bem na empresa porque tem orgulho de trabalhar numa empresa que tem aquele produto. Total. E nessa área de produto, como é que eu vou te dizer? Eu acho que muita gente, o natural da pessoa é pensar que, pô, eu tive uma ideia, pô, o que tu acha da minha ideia? Cara, não importa o que eu acho da tua ideia. Tipo, o que importa é se o mercado gosta da tua ideia, né? E daí a galera tem que testar rápido para ver se dá certo, né? Em vez de ficar bolando. Antigamente ficava se bolando planos de negócio de 100 páginas, tarará, tarará, projeções, sendo que se o cara consegue o que a galera de software fala MVP, né, que é o Minimum Viable Product, ou seja, um protótipo, ver como é que, né? Então, o que as empresas de tecnologia têm feito é uma virada de chave, né? Sem dúvida, Márcio. Eu acho que trazendo para finalizar, trazendo um pouco para a minha área, né? A gente trabalha com muita experimentação de nutrição a campo. Nada mais é do que a gente colocar as dietas para os animais na rotina comercial da produção. Deu certo, já segue e implementa. Não deu certo, opa, o que seria diferente? Vamos planejar, vamos formular uma dieta perfeita aqui, e a gente fornece para os animais, e os animais simplesmente não ganham mais peso ou não sobrevivem mais. O que aconteceu? A gente planejou muito tempo, se a gente já coloca em execução, eu acho que esse é o ponto. Ação para a ideia criativa, e no meio do caminho a gente faz os ajustes. O mais difícil é tirar um objeto da inércia, né? A gente tem uma caixa muito pesada. Se a gente começar a empurrar ela, no caminho ela vai se ajeitando. Mas tirar ela do lugar é quando a gente mais tem que fazer força. Então acho que é esse mais ou menos a estratégia. Muito legal. Jamil, obrigado pelo teu tempo, foi maravilhosa a conversa aí, e com certeza vamos marcar algumas outras aí. Eu que agradeço, Márcio. Um abração a todos aí, sucesso ao Jogo dos Negócios.